Olá, começando aqui mais uma live da semana da Empatia na Prática. Quem for chegando, vai nos falando se está ouvindo bem, se a imagem está boa. Hoje, como sempre, mais uma convidada muito especial, a Sandra chegou, vamos testar aqui se está tudo certo. Vamos lá, ver se eu consigo transmitir ao vivo. Sandra, tá me ouvindo bem? Ah, Ju Etel, que bom. Seja bem-vinda, que saudade. Sandra, deixa eu ouvir. Oi, Ah, querida. Ei! olá! Viva! Oi, Ju! Ai, que saudade! Muito bom estar aqui, Muito obrigada bom. por me Muito bom, convidar. muito bom. Tô falando que eu tô fazendo essas lives mais pra mim mesmo, porque eu não consigo ficar em casa sem conversar com as pessoas. Que ótimo. E é tanta gente querida que eu tenho na minha lista de contatos que, poxa vida, vamos. Ana Que ótimo. Cláudia. Que seja bom e que tá sendo bom também, né, para as pessoas que gostam, claro que estão aproveitando também, mas quase que uma necessidade básica minha conversar, Sua. né, e Ótimo. conectar, né, as coisas incríveis. E aí eu estava pensando aqui nas perguntas, você com toda essa habilidade, né, de fotógrafa, de artista, tá? Como que você consegue transformar aí os seus desafios de outro jeito, né? No caso com as fotos, com todo, como é que você fala de falar de sentimentos, né? De conseguir Uhum. traduzir isso no vídeo lindo, né? Que eu pus na chamada, no post, né? Conseguiu falar desses sentimentos dessa forma tão poética, tão incrível e que tá tão atual agora. Essas fotos parece que foram para agora, né? Não foi para agora que você fez. Né? Então, como é É. que e o tema, né, só para a gente contextualizar, para quem está chegando, para quem não me conhece, eu sou Marô Camargo, trabalho com facilitação de processos de diálogo, né, com empatia, com comunicação não violenta, todas essas nossas habilidades aí que nos ajudam a conviver melhor, né, e chegar numa cultura de diálogo. Né? Então, é possível sim a gente resolver os nossos problemas conversando. Esse é o meu grande propósito e trazer pessoas, né? Eu acredito que a gente veio aqui para se encontrar. Então, se a gente ainda está com dificuldade, é porque ainda não encontramos a pessoa certa para estar junto aqui com a gente pensando nessa solução, né? E essas conexões que a gente precisa, às vezes, de lugares muito distintos, a gente consegue achar essa solução, essa inteligência junto, né? Essa inteligência coletiva que a gente precisa se conectar para descobrir. Então, eu acho Isso. que essa semana de live está muito engraçada, já está na segunda, né? E sempre eu consigo um artista no meio da semana. Então, semana passada foi a Estela, minha amiga querida daqui, que tocou junto com o Rafael. Ela cantou, ele tocou também. Que Fizemos ótimo. um pouco de arte aí para essa semana. E agora a Sandra, né, fotógrafa maravilhosa, minha amiga de infância, né? Gente, não é nem da faculdade, eu tenho trazido muitos amigos cientistas da faculdade, né? Ontem É, conversei com a não, nada Natália, cientista. nada cientista, né? Mas muito empatia, com muita empatia, né? Eu acho que cada É, vez a gente se reconectou, até foi bom que a gente conseguiu se encontrar o ano passado, eu acho, não foi, né? Foi no é, outro ano, né? é. Então não tá tão virtual assim, mas muito pouco, É. né? Precisava se encontrar É. mais. Bom, E, e assim, a empatia, eu sempre falo nessa questão de. E tá, virou palavra de ordem agora, né? Então a gente não uhum, sai de casa não só para não se contaminar, mas também pensando no outro, né? Sair um pouco aqui da nosso mundinho e pensar no mundo mesmo, não tem como, né? uhum, Agora a gente se uhum. reconectou de uma forma incrível. A Sandra está nos Estados Unidos, eu estou aqui em São Paulo, né? Então também trazer um pouco, né, dessa outra vivência, não só o que a gente está vendo no jornal, nos casos, na situação terrível que está, né? Mas Uhum. trazer um pouco, né, como é que você está lidando, né, com essa situação
E aí, como é que o seu trabalho pode ajudar as pessoas? Já me ajuda muito só de ver aquelas fotos, já me dá uma paz, assim, uma conexão, né? E aí a gente vai conversando, quem quiser mandar perguntas também. Então, eu acho que o que é legal desse trabalho que eu estou ouvindo, essa história de que ele está muito atual, é que ele fala de coisas muito pessoais minhas, mas de uma certa forma são sentimentos universais de todos os humanos. E eu acho que é isso que faz com que a gente e as pessoas consigam se conectar com essas fotos. É, o trabalho, acho que vale a pena falar mais um pouco do processo, porque quando eu fiz o trabalho, eu não fiz o trabalho para os outros, eu fiz para mim. Pode. Mãe. Eu fiz o trabalho para mim, eu fiz o trabalho para me ajudar, para eu conseguir lidar com sentimentos e com as coisas que eu estava enfrentando e não entendendo, assim, acho que eu comecei a ter que... Bom, só para dar um contexto. Então, minhas filhas tiveram alergia alimentar na infância, faz 3 anos que a última acabou com todas as alergias, então hoje elas podem comer de tudo, mas a gente teve que driblar muito a forma com que a gente cozinhava e socializava, porque se você for pensar, tudo gira em torno da comida. E uma delas não podia comer absolutamente nada até 1 ano e meio. Ela só tomava uma fórmula e depois foi adicionando um alimento por vez e ela tomava remédio para conseguir digerir. Então era bastante estressante. Tinha bastante dor envolvida aqui. Isso para mim era o que mais me fazia sofrer. E daí, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu resolvi começar a fotografar um pouco para lidar com um monte de sentimentos. Eu já estava com essa história de alergia alimentar já na minha vida há uns 2 anos e eu acho que eu nunca tinha parado para entender e me expressar, pôr um pouco para fora os meus sentimentos em relação àquelas angústias que eu sentia. E foi daí que começou o trabalho, e aí foram 5 anos fotografando. Mas eu acho que é isso, no final das contas, que aquela foto... Eu até coloquei um iPad aqui pra gente Dá para ir mostrar as mostrando. fotos na Dá. live? Porque acho que é mais fácil, né? Sim. Peraí. Então, a foto que você pediu para eu... Me convidou, que você viu essa foto, né? Ixi, tá meio estourado, dá pra ver? Dá para ver. Mais ou menos, né? Minha boca, É. mas... Bom, tá tudo no meu site. O meu site dá para entrar como sandrabach.com e aí o projeto chama Watermelons Are Not Strawberries, que aí encaminha para essa página, que é esse site aqui, que é dedicado a esse projeto. E então ele fala, ele tem bastante o trabalho foi... Peraí, eu acho que eu vou mostrar. Maru, o que você acha? Você não acha melhor eu mostrar algumas fotos para Mostra. contextualizar? Sim, Né? mostra assim aquela, né, dela com Mas, gente, figurando. putz, dá É pra ver? Tá aqui. muito estourado, Tá, não tá é porque estourando? é onde aparece a minha, Aqui. é onde aparece os comentários, né? Se fosse na minha tela, que talvez fosse Ah, entendi. Aqui? que, Não? Entendi. Bom, mais pro canto, assim, que é onde estão os comentários aqui da. é que pra mim acho que eu tô vendo diferente. Enfim. Bom, então talvez não dê certo. Então as pessoas vão ter que olhar no site mesmo. Não, É, no site, a gente deixa tudo aqui. Bom, mas eu acho que no final das contas eu tive que lidar muito com frustrações. A gente falou um pouquinho antes de começar a live Sim, sobre lidar com o tempo e o controle, né? Eu acho que uma coisa que para mim pegou muito é porque eu não conseguia ter controle sobre o bem-estar da minha filha. Demorou muito tempo para eu conseguir estabilizar e eu praticamente tive que viver numa bolha que eu tinha que limpar toda hora tudo para não ter contaminação de nada, mas a contaminação era os alérgenos das comidas que ela comia que faziam ela passar mal. E então, de certa forma, é isso. Eu vivia
eu vivia confinada como todo mundo está tendo que viver agora. Sim. Toda vez que a gente saía, eu falava que toda vez que a gente saía da nossa bolha, que era a nossa casa, que era a minha cozinha, eu tinha que ir preparada. Eu tinha que ter já lancheiras, mil tupperwarezinhos, potinhos, porque tinha que levar comida. Eu já levava também comida para amigo, para minha filha se sentir mais incluída. Então, era essa a rotina. De se sentir confinado mesmo, assim. E essa angústia e medo de sair, sabe? De contaminar, de passar mal. Sim. Então, eu acho que Sair na rua saí de, era uma uma aventura. ameaça, né? É uma aventura, né? São Eu incríveis. lembro quando eu voltava para o Brasil, quando a minha pequena só podia... Ela já comia alguma outra coisa, mas basicamente era o leite. As latas de leite parecia que eu estava carregando diamante. Imagina, passar pela alfândega com um pó branco. Imagina o estresse. Eu me virava nos 30. E eu acho que também uma coisa que me ajudou muito nesse processo todo foi a rede de pessoas desculpa, eu me distraí porque eu li aqui uma mensagem. Eu não vou ler os comentários, senão eu vou me distrair. Vale muito a pena ver as fotos no site, são espetaculares, são mesmo. Obrigada, Ana Clara. Eu vou lendo aqui. Enfim, e daí que eu já perdi o fio da meada. Mas, enfim, eu tava falando sobre esses desafios de não ter o controle. Eu acho que é isso que tá todo mundo tendo que lidar. Acho que é a falta de controle. E eu acho que o tempo, né? Uma coisa que eu tive que também enfrentar com essa coisa da alergia alimentar é aceitar que as coisas acontecem em tempos diferentes. E isso me ajudou também a construir uma relação que eu trago hoje com as meninas, de entender que criança tem outro tempo, né? Porque quando eu tinha que esperar 10 dias para minha filha parar de vomitar porque ela experimentou uma colher de não sei o que fez ela passar mal, e ficou 10 dias passando mal, e dali eu só ia testar mais uma coisa depois de 2 semanas. Meu Deus. Ter que gerenciar o tempo é uma coisa que eu aprendi, porque eu sempre eu gostava de controlar o tempo, muito. E sempre está muito, muito busy e cheia de coisa para fazer ao mesmo tempo. E com criança não é assim, né, Maru? Eu acho que eles vêm para ensinar a gente a olhar para um monte de coisa que é difícil a gente olhar. Que é difícil olhar. Elas estão com quantos anos agora, Sandra? Uma tá com 12 e a outra fez 10 ontem. Ontem, de abril também, perto de mim, junto comigo. E agora elas não têm mais, elas comem de tudo, não tem Elas comem de mais nenhuma tudo. alergia. Eu descobri no meio do caminho que eu tenho doença celíaca. Olha. Então, porque teve um momento aí que acharam que a minha mais velha tinha doença celíaca, e aí foi quando eu comecei a pesquisar. E aí eu fui fazer teste e eu descobri que eu tenho doença celíaca. Então, hoje eu que vivo nessa bolha. As duas sararam, mas eu continuo vivendo nessa neura de limpar e de ficar meio neuras quando sai de casa, e às vezes ir para restaurante e tomar uma água, só para estar com as pessoas, socializar. Essas coisas. A minha irmã descobriu com 50 anos também que tem doença celíaca agora, o ano passado. Então, foi tá vendo? essa coisa, nossa, a pessoa passa a vida inteira, né? E depois, de repente... Eu aprendi muito e as meninas vieram para me salvar de várias formas, eu acho. Minha saúde é bem melhor hoje em dia. Sim. E eu me entendo muito mais. Porque além da alergia alimentar, depois vieram as dificuldades na escola, né? E aí foi quando eu descobri sobre a minha dislexia e como enfrentar a escola novamente com as minhas filhas, ajudar elas da melhor forma possível, né? Bacana, e, aliás, dá para pais e professores, né? Aqui no Instagram tem, né, claro, mais os amigos e
Alguns professores, alguns pais também, mas no YouTube, depois, né, eu vou salvar a live, tem muitos pais e professores de todo esse trabalho que eu faço com educação e diálogo, né, na escola. Então, é super tem importante muitos dialogar ganchos aí sobre. que você puxa, né, que são essenciais. Eu acho que eu tô, agora mesmo, eu tô tendo que lidar com um monte de frustrações de ter que ajudar elas na escola aqui em casa. E, acho que queria muito que alguém tivesse me falado que as minhas dificuldades na escola não era porque eu não era capaz, era porque meu cérebro funciona de uma forma diferente, assim, sabe? É Sim, bem importante. E eu É, acho essas... que E eu acho que para mim foi ainda mais difícil do que a alergia alimentar, porque quando eu peguei o diagnóstico, né, que eu nem gosto de falar diagnóstico, mas quando eu identifiquei elas com uma tá ainda vai e vem, enfim, deram o título, depois tiraram, mas a gente, na verdade, fez um monte de intervenção como se fosse, e ela tá super bem, tá hoje. Mas quando veio tudo isso, toda essa história da dislexia, do déficit de atenção, meu Deus do céu, foi tão difícil para mim, Marô, porque assim, era como se tivessem aberto uma caixa muito escura, muito bem guardada, que eu nunca nem sabia que existia, e me abriram e falaram, Tó, se É vira. seu, imagina. E aí eu demorei um tempo, eu virei expert de alergia alimentar, mas eu demorei um tempo para aceitar e começar a entender um pouco o que era dislexia. Porque era uma ferida muito difícil para mim, que eu nem sabia que eu tinha essa ferida, Marô. E eu acho que foi muito difícil porque eu precisava falar para minha filha, meu, você é ótima, seu cérebro funciona de outra forma, você é brilhante, tá aqui, teste falando seu QI é alto, que só a parte do decoding, eu não sei, eu decodificar as palavras que é um pouco mais leitura escrita, né? mas tem essa vantagem. Como é que faz isso se eu mesmo não acredito, sabe? Se para mim era difícil, para eu olhar para mim mesma. Então foi um processo de autoconhecimento bem grande. Bem grande. E a fotografia, de novo, me ajudou muito nesse processo. Muito bacana, né? Tudo isso. E aí você fala, porque eu, por exemplo, quando eu te encontrei, eu falei, vou te dar um livro, né? O que eu mais gosto de dar de presente para as pessoas são livros. Porque, e aí, de repente, para você não é o melhor presente para te dar um livro, né? Um audiobook seria melhor, uma música, uma foto, né? Então aí a gente vê também como isso é importante, né? A gente não só como mãe, mas como quem trabalha com educação, né? Os professores que tem, né, vão ensinar outra pessoa. Cada um tem a sua inteligência, isso, né? E um por isso o ensino processo de aprender. personalizado, o processo é diferente, todo mundo pode aprender, só que num ritmo diferente. E o que serve para mim não é necessariamente o que serve para você. Né? Sim, e não é o que serve para o meu aluno, não é o que serve para o meu filho. Então, eu aqui com 3 meninos, a gente tem 3 jeitos de aprender muito diferentes, né? Então, super, cada um no seu ritmo, na sua melhor habilidade. Claro que é legal desenvolver as outras, né? E é o básico que eles precisam saber, mas cada criança, ele veio aqui para mostrar o que ele veio fazer aqui, né? Qual é esse talento maravilhoso aí que muitas vezes, de repente, você não teve uma professora lá no ginásio, vai na 5ª série, quando a gente estudou junto, que te falou, olha, você pode ir para fotografia, você já tinha o vídeo, né? Já tinha a questão da produtora, tá? Mas demorou bastante, né? Eu vou falar, a escola, sei lá, tentou o que deu, mas eu tive bons amigos. Você, Juliana, eu posso nomear aqui, porque com todo esse meu processo de relembrar a minha infância e a escola, veio muito, assim flashbacks e cenas claras de como foi, para mim, como foi a experiência na escola, assim, e para mim a dislexia tem muita questão de bullying, porque fala, né, todo mundo fala, porque é devagar, como você não consegue fazer isso, isso aqui é muito básico, tal. Eu não tenho lembranças disso. O que eu tenho lembranças é de pessoas queridíssimas, sempre
me apoiando, mas eu achava que eu estava eu achava que era que eu estava sendo falsa, porque eu sabia que aquilo ali tudo que eu estava fingindo que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Essa é a Uhum. diferença, essa é a diferença. Mas mas eu acho que então, voltando um pouco ao que a gente está vivenciando esse momento histórico de estar todo mundo confinado, eu acho que eu estou olhando isso como uma oportunidade de entender um pouco melhor como que é a dinâmica delas, como elas funcionam, se elas pudessem escolher a dinâmica e os horários e a rotina, né? Porque você vai para a escola, tem tudo muito que é o que você acabou de falar. Às vezes não funciona para um, não funciona para outro, mas tá Sim. ali, né? Tem que viver naquela rotina. E agora a gente está tentando viver uma vida mais leve. A escola começou aqui, então elas têm uma lição para fazer todo dia, tal, tem que entregar, tem que estudar, mas elas podem escolher o horário, né? Ontem à noite a mais Uhum. velha estava super interessada num livro, ficou lendo até tarde. Eu falei, filha, vai dormir. Você quer colocar o despertador ou você quer acordar a hora que você quer acordar? Ai, meu, acorda a hora que quer acordar, entendeu? Acorda, acaba o livro, depois vai tomar um café, vai fazer a lição. Então, assim, eu tô achando muito interessante essa experiência da gente ter esse tempo, né? O tempo dura mais, o Sim. tempo é diferente e como usar ele da melhor forma possível. A gente aqui teve várias fases, né? Então, desde a primeira, acho que a gente está desde o dia 16 de março, que a gente está aqui Uhum, sem escola, né? Em casa uhum, mesmo, mas. uhum, E aí, na primeira semana, a escola tentando se adaptar para os mais velhos, eles já têm tudo online, na plataforma, foi bem mais fácil. Claro, a autonomia deles é muito maior, né? Para o uhum, Antônio, de 6 anos, já essa coisa dos professores até mandarem, né, atividade, mas ele faz reunião com a professora. Hoje a gente falou com a professora, né, toda manhã, uma vez por semana, tal. Ele, tô muito triste, né? Então, quer dizer, a professora falou, eu também tô muito triste, né? A gente é, aqui não pode é, sair. Ele queria ver os amigos, ele já fez o é, boneco de um boneco, o Jefferson lá, o amigo dele, imaginário, porque ele está sentindo falta uhum, dos amigos, ele já. A uhum. gente faz várias coisas, agora não adianta achar que não está acontecendo nada, né? A gente teve um Isso. momento no primeira semana que eu já recebeu milhares de e-books de como atividades para fazer com seu filho, atividades para fazer com Uhum, seus alunos, não sei o que tanto, e como isso pesou tanto para os pais, para as mães, principalmente, quanto para os professores, como essa coisa de que, olha, é, a gente vai dar conta como se nada tivesse acontecido, né? E não é, não, aconteceu, não, está não, acontecendo. A gente não está é, aqui porque a gente é, quer, né? Dentro de casa. É claro que é ótimo esse tempo dentro de casa, é legal ficar com a família, né? Escolhemos bem uhum, aqui a turma da quarentena, eu, né, que tenho a turma da quarentena, até que a gente fala, nossa, tá muito bem, até na medida do possível. Mas não tem jeito, tem horas que você quer, né, voltar à vida normal, quero sair de casa, é, quero fazer as é, é, coisas, né? Mas então esse excesso, daí claro, né, com as redes sociais, tá, esse excesso de informação, de como tem que ser, de como o que a gente tem que fazer e é o que eu falava ontem com a minha amiga cientista. A gente está aprendendo, os cientistas também estão aprendendo nesse momento, estão testando, estão correndo atrás, mas ninguém tem resposta certa para nada, né? É um tempo de incerteza. é, Né? vai tudo mudar tanto que eu acho que todo mundo precisava tentar, e é difícil, mas precisava tentar olhar isso com oportunidade de entender seus próprios limites e suas frustrações, entender de onde vem e tentar melhorar. Porque uma das coisas que você falou que eu achei interessante, que é um pouco isso aqui em casa, também a gente está aprendendo a respeitar muito mais o tempo de cada um e o espaço e o humor, e Uhum. quando precisa de um tempo sozinho, sabe? Principalmente eu, porque eu tenho a sensação que eu estou sempre tendo que lidar e dar conta da emoção de todo mundo aqui. E quando eu preciso de um tempo para mim, meio que você vai levando na coxa, o dia a dia corrida, acaba, começa a torcer para acabar logo o dia, para ir dormir, sabe assim? E aqui não tem, né? Muito, não tem para onde fugir, não tem, não Não tem tem, para não onde fugir. tem. E eu acho que o outro, as pessoas que estão em volta aceitarem e olhar para, né, para a família, porque bem ou mal tá todo mundo em família, olhar para uma pessoa tão próxima e falar e aceitar e dar o espaço e respeitar, a gente está aprendendo a se respeitar aqui, sim. E eu acho que uma coisa que Sim. eu fiz
no começo da vida delas que é com essa minha questão de controlar tudo, eu queria controlar tudo. E quando meu pai morreu, por exemplo, minha filha ficou muito mal. Óbvio que eu fiquei mal. Mas eu fugia para não chorar na frente dela, queria me mostrar forte. Isso, nossa, tipo, super passou. Agora eu sofro na frente, falo, ó, gente, não tô bem, entendeu? E aceitar que eu vou pro meu buraquinho e tá, todo mundo tem que entender que o buraquinho é meu, sabe? A gente só dá uma checada, é comigo, não é, precisa do espaço e tá aprendendo a se respeitar, a cuidar um do outro, sabe? Meu marido tá, Sim. putz, o cara fica no telefone o dia inteiro, trabalhando, mas tá super presente com a família, tá conseguindo também manejar de estar junto, sabe? É bem interessante toda essa mudança. As meninas, a Vitória, que teve aniversário ontem também, óbvio que ela queria estar com os amigos, né? Então, a gente se virou nos 30 aqui pra animar, pra criar um monte de coisas e atividades. A irmã editou um vídeo, todo mundo mandou vídeo pra ela e a Ana editou, enfim, fizemos aqui festa nós quatro e é o que temos pro momento, né? E aceitar e Muito pronto. E bom. deixar, e deixar sofrer também, né? A Vitória Sim. passou 2 dias e eu tentando explicar para ela o que era um inferno astral, porque olha, ela tava 2 dias, ela tava 2 dias sofrendo aqui. É, e vai ter um momento de tristeza. O Antônio falou, É, você vai chorar então, Antônio vai chorar, depois a gente, né, vê, então tá bom, cansei de chorar, vou brincar de Lego agora, mas eles vão se autorregulando também um pouco, né, não precisa ser é, sempre a gente dar a solução, a gente é. dá a opção, Isso, né, isso é muito bom. deixar um pouco as crianças também, como você fala do ritmo, né, deixar um pouco o sentimento, porque o sentimento vai passar também, não tem, né, você não vai E tem ficar que, tanto e tempo. tem que experimentar o sentimento. É isso que eu aprendi também, Sim. voltando ao trabalho da fotografia, achar uma forma de entender seu sentimento. Cada um faz de um jeito, entendeu? Eu não conseguia nem Uhum. entender, quando eu fotografava, eu falava, é isso que eu estava sentindo. Eu fotografava, Sim. e aí ia, entendeu? Mas você aceitar, deixar passar o sentimento ruim é importante, porque se negar, aí a coisa fica Aí não um adianta, ele redemoinho, né? volta depois É, maior, né? Volta do mesmo é, é, jeito, quando você não é, quer, é, né? Um pouco que a gente fala muito, né? Que eu falo muito da inteligência emocional, dessa. Cada tem o seu lugar, né? Tá lá, tá todo mundo lá, né? Cada um no seu lugar. é, A Cora, até não sei se é dela essa frase, a Cora Coralina falaram, não, mas também você não precisa pegar, puxar a cadeira, pôr ele para sentar, para ele ficar um é, tempão, é, tá? Mas é. acolhe, né? E depois Adorei. tem, É, tem essa questão de estar ali, ele, oba, tem um cachorrão. tem, é enorme. Ele é pequenininho, branco, fofinho, acha que ele é um. Ei, Não é cachorrão. não, é pequenininho, mas tem um E no latido estridente. Parece um cachorro. Fala. E no processo, Sandra, também da própria fotografia, né? Ele é demorado esse processo, né? Para você chegar naquela foto da vocês duas, né? Uma olhando para outra, quase como um Uhum. espelho, né? Ali. E Então, ele tem uma construção aí, não tem? De colocar esse sentimento assim tão visível. Como é que. então, Como eu é, vou contar a história dessa foto. Assim que meu cachorro parar de latir. Ei! Ai, peraí. Ai, gente do céu. Passou um ah, caminhão aqui, desculpa. Você tá não, conseguindo mas me ouvir? estamos ouvindo Rex! bem também, é só. Tá bom, desculpa. Daqui a pouco ele É para. a vida como ela É a é, né? vida como ela Ei, é. Daqui a pouco entra, eu tô com a porta fechada, mas daqui a pouco. E a janela. ui, ui, ai, desculpa. Ó, é... então, essa foto foi o seguinte, a gente quando foi na, fez o teste para diagnosticar, para entender o que estava acontecendo, para poder ajudar a Ana, a gente foi no consultório do psiquiatra e ele falou sobre a dislexia. Na hora, Marô, foi quando abriu a tal da caixa que eu comentei há um pouquinho de tempo atrás. Quem não ouviu a história de que, para mim, a dislexia foi uma coisa tão complexa que me marcou tanto e que eu nunca entendi
Da onde vinha um monte de sentimentos que me faziam me colocar para baixo tanto, eu nunca muito entendi de onde vinha, não fazia muito sentido, sabe? Mas secretamente eu sempre me coloquei para baixo por um monte de coisa. E aí, quando ele falou aquilo, na hora parece que eu não estava mais ouvindo ele, eu comecei a controlar o meu choro de uma tal forma, e flashbacks começaram a vir na minha cabeça das cenas da escola, assim, sabe? Tipo, a Ângela, acho que você não conheceu a Ângela, mas uma amiga tentando me ajudar a ler no recreio, sabe? Umas coisas assim. E daí, desde então, daí naquele momento eu comecei a tipo, precisar fotografar aquilo. Daí porque a minha dificuldade, que eu acho que isso é uma dificuldade de todos os pais, é a gente não projetar, né? A gente acaba projetando nossos problemas nas crianças, nossas angústias e nossas... enfim, tudo. Todos os sentimentos. Né? Isso, né? E as nossas intenções também de vida, que é aquelas que, principalmente as que não conseguiam, tem os pais que vão lá e ficam querendo que o filho vire jogador não sei o que lá, porque não conseguiu, sabe assim? Enfim, eu passei muito tempo, até a gente pegar entender o que estava acontecendo com ela, eu passei muito tempo achando que eu estava projetando um monte de coisa minha na minha filha. E naquele momento eu percebi que eu não estava projetando. Na verdade, eu estava vendo uma coisa porque eu sabia o que estava acontecendo, porque eu vivi igual na escola. E eu estava vendo um monte de dificuldades porque eram as mesmas dificuldades que a minha. E hoje se sabe, é genético. Então não é uma coisa que estava na minha cabeça, que era eu projetando na minha filha. Só que eu passei muito tempo, até hoje eu fico me esforçando muito para não projetar minhas questões nelas. Mas essa foto veio disso. Essa foto eu comecei a pensar em espelho, em reflexão. Era o espelho, né? Em projetar e tal. E aí teve um dia que eu morava num apartamento que tinha aquele espelho, né? Que é exatamente a foto. E a minha filha deixou o bichinho de pelúcia dela encostado no espelho, assim, pra ela ver lá, quando ela ia pra escola, ela via lá de baixo, ela conseguia ver o bichinho de pelúcia. Aí eu voltei pra casa, tava eu na cozinha, eu olhei pro bichinho de pelúcia, tinha exatamente o reflexo. Aí me veio a ideia. Daí, aí à tarde, eu pedi pra ela pra gente fazer a foto. Aí eu fotografei ela, depois fotografei eu, e aí eu juntei no Photoshop. Juntou. Não, vocês são muito parecidas também, né? É incrível. Então é bem isso, essa sensação de que você tá... É a questão, né? O questionamento, acho que de todo pai. Quer dizer, todo pai deveria ter. O pai e mãe deveria ter esse questionamento, porque acho que é importante a gente não projetar nossas questões e deixar nossos filhos o que você traz é um pouco assim, é empatia, porque empatia é essa capacidade dessa conexão emocional de eu acessar esse sentimento que ela está sentindo, e que no seu caso foi muito parecido com o que você sentiu, então ali tem uma conexão muito forte, né? Ou é o espelho, eu projetando o que eu quero, né? Eu achando que é, quando não é a realidade, né? Então, isso. E aí, a partir daí, eu consegui... Para mim, ficou muito vivo eu consegui, sei lá, foi uma forma de eu relaxar um pouco em relação àquele diagnóstico que geralmente os pais... aí eu comecei a estudar bastante também, então eu estou te dando dados de coisas que eu estudei, mas existem muitos pais que vêm, que pegam um diagnóstico de dislexia como se fosse assim, uma sentença de morte, como se o filho e sofre. O fim do mundo, e a criança sente, a criança tá ali frustrada, já, entendeu? Porque os pais acham que não sabe o que tá acontecendo. Óbvio que sabe, tá indo pra escola, tá olhando pro lado, tá vendo todo mundo escrever o negócio, tá com dificuldade de escrever aqui, sabe? Assim, sabe, tá sofrendo. E eu acho que é importante os pais gerenciarem as questões deles, sabe? Gerencia as suas questões para poder ajudar. E foi isso que eu fui tentar fazer. Dar conta das minhas questões, porque a vida delas é tão diferente. Tanto que eu acho que na série, se você olhar, você vê, elas estão sempre super leves, eu tô sempre densa. Do guarda-sol também, ela com o pezinho. Elas estão sempre vivendo a vida, entendeu? De uma forma criativa, leve e tal. E eu tô sempre lá.
lidando A com os questão é meus sua, né? É, total. E a outra história da melancia que não é morango também, É, conta muito, do não, título, né, da é muito exposição. legal. A história é que a menor não podia comer morango por muito tempo. E aí A ela Vitória. conversando, a Vitória, aí ela conversando com uma amiga que também não podia comer, e elas estavam conversando, eu acho que elas estavam falando porque uma podia, a outra não podia, acho que a amiga dela estava precisando de um incentivo emocional, assim, com alguma das comidas que ela não podia, a Vitória podia, não sei. E aí eu só escutei por exemplo, quando eu não podia comer morango, eu fingia que melancia era morango. Aí eu achei aquilo ali incrível. Incrível. É incrível, porque como é que eu posso reclamar que eu não tô comendo como coisa com glúten depois disso, assim, sabe? A Vitória virou minha heroína, virou, assim, ela tem uma força e uma leveza para lidar com, né? A menina passou muito mal, era para ela não querer comer nunca mais, Maru. E isso Olha, acontece muito, porque as crianças ficam bem chatas para comer depois que tem tanta questão de alergia alimentar, principalmente gastrointestinal, que, né, assim, você come, você vomita, sabe, você passa mal mesmo com aquela comida. horrível, né? Ela ama cozinhar, ela ama comer, ela ama experimentar comida nova, mas essa leveza e força de vontade de olhar para uma melancia e falar, você quer saber? Vou fingir que esse Vamos morango, que esse... fingir, tá tudo bem. E quantos anos ela tinha quando ela falou isso? Ela tinha uns 5, Olha, é muito pequena. eram uns 5, 6 anos ela tinha. Olha, Acho que demais, né? é muito, muito bacana. Então, acho É muito que pequena. a maternidade para mim veio para me ensinar. Elas vieram realmente muito para me ensinar. Como Sim. olhar para o mundo de uma forma mais leve e, e rever minhas questões que são só minhas. Uhum. O que que é meu, o que que é do outro, né? Exato. O que que sai do script, né? Que sai muito tudo, né? Muita coisa dos filhos sai do nosso script ali, né? Do que vai ser, do que a gente imagina, do que a gente planeja, né? Não, é tudo, Exatamente. né? Tudo, E aí acho que tudo ele sai. fica apertando assim as feridas. E aí você tem que Sim. saber lidar com as suas feridas, porque você não vai. Ou porque aí entra a história da comunicação não violenta, porque é Sim. isso, né? Porque criança aperta nossas feridas e fala, meu, por quê? Porque é Mas eles isso, estão dando né? mas eu acho que é uma oportunidade, de novo, a questão da oportunidade, de você ter oportunidade de olhar para sua vida e tentar melhorar, crescer, seja lá Uhum. o que cada um acredita espiritualmente ou não, o motivo pelo qual está aqui, mas é isso. Essa segunda oportunidade é um convite, né? Tem uma amiga que fala: os filhos são um convite, né? Olha de novo, que você não conseguiu É, olhar, olha, você tem mais uma chance isso, agora, exato, né? é bem Tem assim que eu essa vejo. segunda chance, né? E a questão com as mães, Sandra, daí quanto que do seu trabalho, daí agora o seu trabalho ajudando, né? Outras mães, outras famílias, Uhum. outros pais nesse processo também de lidar com alguma coisa inesperada, ou um problema de saúde, ou uma questão fora ali do script que. Então, Maro, eu acho que assim, o meu trabalho, eu tendo a querer sempre me envolver e contribuir e ajudar. Eu não sei se meu trabalho ajuda, eu escuto que sim, Você mas escuta? Não, você já mas ouviu é, alguma. mas é que é diferente, não é que eu tenho um projeto que eu Tá. vou desenvolver e aí eu vou chamar outros pais e falar, por exemplo, quando tinha a história da alergia alimentar muito forte, principalmente quando eu ainda estava no Brasil, tinham grupos de pais do Facebook para alergia alimentar que eu super me envolvi com o projeto do Põe no Rótulo para mudar as leis dos rótulos no Brasil. Uhum. Sou super amiga da Cecília que é quem conseguiu mudar a lei, que fez o projeto dela de doutorado e tal. Eu contribuía muito emocionalmente para dar apoio, eu virava aquela mãe de tipo, não, fala com a Sandra, porque se ela Com a Sandra deu conseguiu, você vai certo, né? conseguir. Você Porque vai a conseguir. Sandra estava tão
Tava tão ferrada, era tanta comida que não podia, e era tanto problema, era tanto refluxo, era tanto isso, era tanto aquilo, que eu sempre tentava ter uma visão positiva e escutar mesmo, porque é muito difícil, e principalmente porque eu queria que alguém tivesse feito tudo isso por mim quando eu comecei. Sim. Eu demorei muito tempo para conseguir aprender sobre o assunto e eu tive que correr atrás muito sozinha, então... E agora com a dislexia, eu estou muito mais envolvida com grupos aqui que fala sobre isso, que lida com de pais, de crianças que lidam com dislexia. E é engraçado porque a verdade é que minhas filhas estão bem assim na escola, tem uns desafios, mas não, a dislexia não é severa e tá tudo certo. Mas é um assunto que eu sou tão me toca tanto que eu quero ajudar, sabe? Eu quero principalmente ajudar os pais, as mães, entenderem que, meu, seu filho é brilhante, vai atrás, tá tudo bem, você tem que dar apoio. Porque uma coisa que vale a pena falar é que no final do dia eu tive pai e mãe que me achavam super incrível, que sempre me apoiaram, que conseguiam ver coisas em mim que iam além das notas na escola. E eu acho que eu consegui ser bem sucedida. Eu sempre falava que eu era melhor na vida real do que na vida acadêmica, sabe? A vida Na real escola. funcionava melhor para mim. E eu consegui isso porque eu tinha um apoio, porque tinha gente que acreditava em mim, né? Eu acho que é isso que você precisa ter. E você ter os pais. Então eu participo de grupos de pais, mas não exatamente para mostrar o meu trabalho ou falar de fotografia, entende? Assim, é diferente, assim. Tem a Sandra artista que fala de um monte de coisa, que gosta de se envolver com um monte de assuntos, e tem a fotógrafa que é contratada para fazer projetos por causa dos trabalhos mais pessoais e tudo mais. Os meus trabalhos autorais, tá? Então e eu acho que isso que é gostoso. Eu não tenho uma só função, é meio que holístico. E tudo se encaixa. E é tudo verdadeiro, que uma coisa que eu também, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu busquei muito quem eu era e uma verdade minha e me expor e contar uma história que eu achasse que era verdadeira, assim, e me expor, né? Tem umas muito fotos autêntico, ali. né? Você fala muito a vulnerabilidade, né? Da Brené Brown tá lá, né? Eu vou falar, me colocar na frente da câmera foi uma coisa. Eu não gosto de ficar Que na frente da câmera. Tem que aparecer. E a primeira vez que eu fui para frente da câmera, que eu falei, quando eu percebi que o trabalho estava muito mais relacionado a mim do que... Não era uma história sobre uma família que lida com alergia alimentar, mas alergia sim alimentar, né? as meus emoções, os meus sentimentos em relação a tudo aquilo que eu estava vivendo. Sim. Daí eu falei, eu acho que eu tenho que ser corajosa o suficiente para frente da câmera, eu não posso me esconder atrás das minhas filhas. E aí foi quando eu fui para frente da câmera. Então, eu não sei o quanto o trabalho ele contribui. Enfim, de novo, é uma coisa que sai de dentro para fora, e quando vai para o mundo, cada um interpreta e se relaciona de um jeito com a minha fotografia, e eu, no paralelo disso, fico tentando trazer assuntos relevantes. Agora eu estou fazendo trabalho sobre imigração e a minha experiência como imigrante, mas também olhar um pouco para os meus ancestrais e meu pai. Agora estou fazendo trabalho de fotografia com vidro. Então, é isso, Maru. A gente tem que falar sobre coisas que são autênticas nossas, porque no final das contas todo mundo é ser humano e todo mundo se relaciona de alguma forma, interpreta ou pega de alguma forma aquilo ali. E talvez o motivo pelo qual eu fiz a foto não está explícito ali, mas tem um sentimento, e aquele sentimento é de alguma forma universal. Então por isso que
E aí que ele toca, por isso que ele toca tanto, né? Não importa, eu não estou vivendo agora uma alergia alimentar na minha família, mas eu Não, estou vivendo ali uma pandemia e aquela foto me e toca, e não essa, só a mim, mas para tantas e tantas pessoas, é, né? O quanto que isso consegue, né? Gerar essa conexão emocional, né? Esse isso, sentimento, essa estesia, né? Para falar uma palavra bonita, né? Sair da anestesia aí para essa é, 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 experiência estética, né, que é tão importante. Educação dos é, sentidos. Tinha um professor que falava dessa educação dos sentidos, como isso é fundamental, né? Que a ah, gente que esquece interessante. de sentir, né? A gente esquece. E agora é o tempo de sentir, não tem mais jeito, não É. tem como Eu não não sei se a gente sentir. esquece ou a gente foge, na Foge, verdade, porque é talvez foge. difícil sentir. Eu demorei, eu fazia muitas fotos, eu nunca nem mostrei que eu fiz, mas que foram muito Olha. importantes para eu aprender a sentir e entender. E toda vez que eu precisava entender o que eu estava sentindo, eu me referia àquela foto que nunca ninguém viu, mas que eu sei. Uhum. Para você, Então, ela tá lá. é, mas Não. é você se conectar é difícil. Mas depois começa a virar uma caixinha. Você fala, ai, olha, isso aqui é aquela caixinha, essa aqui é aqui. E aí começa a ficar tudo mais fácil para você conseguir. Uhum. E mesmo, e assim, tem mil questões que eu vejo que eu tô caindo no mesmo buraquinho, eu não consigo lidar ainda, mas Sim, é a de gente novo, vai de novo, tentando. de novo. É Mas a gente quase vai hoje, passando. né? Contando a historinha da quarentena aqui da vida real. Hoje eu fiz o almoço, tá? Eu falei, não, Gabriel, agora você vai limpar o fogão, né? Tem que limpar o fogão. Mas o Lucas queria fazer brigadeiro. Aí lá fomos eu, fui ajudá-lo a fazer brigadeiro. Ele tá lá fazendo bolo, vamos ver. Daqui a pouco eu já vou ver se deu certo. E aí o fogão sujou de novo, não tem jeito. Caiu o É, brigadeiro no fogão. Aí o Gabriel me é, ah, meu Deus, ficou limpo o fogão. Eu falei, ficou, mas agora vai sujar de novo. Então é a casa funcionando, né? A gente está é, nessa casa é. viva, somos um ser humano, seres humanos vivos, né? De sentimentos, né? Não tem como. Né? E acho que é incrível, Sandra. Podia aqui ficar falando muito tempo, mas o Instagram só deixa a gente falar 1 hora. Mas pegando, né, daí fechando para esse gancho da crise, da pandemia, do luto, né, Uhum, que é. os especialistas lá da OMS eles falam que a gente está vivendo um luto coletivo, né, Sim. esse momento aí das fases, né. E eu vejo o que você conseguiu fazer com as fotos, né, com o processo da alergia alimentar e da própria dislexia, né, você deu um significado, você chegou nesse sexto estágio aí, desse luto, né? Que, Uhum. claro, não é comparando o luto como uma coisa que não é, pode ser Não, uma sim. morte, mas pode ser uma coisa que não foi como a gente planejava, que saiu do controle, né? Que É. saiu ali foi para desse campo da incerteza, do Uhum. conflito. E aí o quanto isso foi importante, né, de dar essa história que você consegue contar em cima do conflito. Esse conflito vira uma oportunidade, né? Ele ganha um significado, um sentido aí, né, nessa história, né? Acho É. que Eu acho que volta àquela questão de que a gente falou um pouquinho tempo atrás, de você aceitar e deixar sentir, da sua amiga que falou da a madeira. aceitação, Convida o sentimento, porque tem que sentir, porque se guardar numa caixinha vai acontecer que nem aconteceu com a dislexia comigo, entendeu? Eu sofri um monte de tá, coisa a vida inteira que eu lá sabia que eu estava sofrendo, por que eu sentia tudo olha, aquilo ali e demorei bastante tempo. E quando eu resolvi enfrentar a minha dislexia, Marô, parecia que eu tava assim, terapia intensiva, que eu tava, sabe, porque era muita coisa que eu tava tendo que lidar ali. Cada coisa que eu aprendia, era libertador, mas era sofrido eu passei um monte de sentimentos. Então eu acho que é isso, agora olhar para tudo e fazer escolhas, entendeu? É olhar e falar, meu, peraí, eu quero ficar brigando o dia inteiro com a minha família, sim, ou quero lidar com isso, enfrentar e falar sobre o assunto, né? Então, porque aí as coisas passam. As coisas aí não sim, são fáceis, não são fáceis. Mas eu acho que o luto é um pouco isso, né? Você conseguir ter os estágios do luto, é você conseguir entender e absorver os seus sentimentos e deixando ele passar e falando e meio que conduzindo aonde você quer chegar. E eu acho que olhar para uma coisa positiva num momento muito negativo. E eu acho desculpa, minha bateria tá fraca. cortou. E é possível. Você tá aqui?
Marô? Tá, só Tá. aquela hora que cortou um Tá. pouquinho, Não, mas já voltou. até tem uma pessoa que eu conheço que está vivendo um momento com câncer super sério e assim, a força que essa pessoa tem de olhar para a vida e aceitar, de tipo, puta, fiquei mal porque, acabaram de falar que eu vou ter que fazer químio, que não deu certo, a cirurgia, não sei o quê, a pessoa já tirou o olho, assim, tá sério o negócio, mas ela consegue absorver tudo aquilo e olhar e fazer escolhas, e olhar para uma coisa positiva, mas aceitar que vai ter dias que você vai sofrer. E que você não vai ter palavras para sentir o que você está sentindo, para se expressar o que você está sentindo, e tudo bem. E segue em frente. E essa frustração de coisa pequena. E aceitar também as coisas pequenas, Marô, que eu acho que isso é super importante, entendeu? Importante. Deixar se aceitar, porque quando a gente olha para coisas que tá acontecendo tanta coisa ruim no mundo agora, tanta coisa ruim no mundo, que eu falo por mim, mas eu acho que é uma coisa um pouco universal. A gente não se permite também sentir as coisas banais do dia a dia, que te incomodam, entendeu? Sim. E aí você não se autoriza a sentir. Então, assim, você entender que sim, o universo e o mundo tem coisa muito pesada, aquela coisa do mas podia ser pior? Podia ser pior. Isso não é empatia, não é. Mas nesse momento, eu tô muito brava com alguma coisa muito pequena e aceitar essa coisa muito pequena, porque para mim o hoje foi como essa casa tá mais suja e eu com a minha alergia com pó tô sofrendo. Tipo, entendeu? Eu coloco a dimensão da coisa. Mas aceitar, todo mundo entender que aquilo ali tá me incomodando profundamente, porque eu tô sofrendo. Mas não, e a gente precisa rever os combinados de quem vai passar o aspirador quantas vezes por semana. Isso. E vamos não sujar para não ter que limpar. E não sujar, deixar as crianças paradinhas. Isso. Mas assim, o meu maior medo está muito mais relacionado a todas as outras pessoas que não têm a capacidade de ficar em casa como eu tenho, sabe? Então, assim, existe você conseguir mensurar um pouco o tamanho do problema, sabe? Mas você aceitar e absorver o problema, porque senão a gente não dá conta. E aí a gente começa a jogar nos outros. Falar das suas necessidades também. Na comunicação não violenta a gente fala isso, né? Colocar seus limites, as suas necessidades, né? Quanto mais tranquilo for essa comunicação, melhor. Mas às vezes ela não vai sair tão harmoniosa assim. Às vezes você está sobrecarregada, né? E é muita coisa mesmo. Não vai ser a minha resposta mais empática possível. E tudo bem. Amanhã eu vou fazer melhor, depois eu vou tentar melhor, né? Mas esse amanhã, os nossos limites, né? Um pouco isso. Né? Esse ter o amanhã para conseguir fazer o melhor do que hoje é sempre bom, sempre me motiva. Muito bom. Muito obrigada. Antes que o Instagram caia aqui a gente, queria te agradecer muito. Agradecer a todo mundo que participou. Vai ficar salvo até amanhã, né? 24 horas, e depois eu coloco no YouTube. Aí se a gente coloca com as referências, com o site, com tudo, para vocês conhecerem. Quem ainda não conhece o trabalho incrível da Sandra, né? Para conhecer. Obrigada, Marô. Eu amei fazer essa live, conversar com você. Muito bom. Vamos falar mais de empatia e conflito, transformar os conflitos em oportunidades. É importante. Muito bom. Obrigada, querida. Um beijo grande. Obrigada. Beijo. Até mais. Fica bem aí. Vocês também. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.